espera, além do horizonte colorido. A paz do Senhor, povo de Deus, meus amados e queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Palavra Verdadeira. Está começando mais um programa, mais uma edição deste programa, que é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, em Juazeiro do Norte. Começamos com muita alegria para esta tarde vos falar a palavra do Senhor nosso Deus. Nossa saudação para os nossos irmãos aqui do Cariri, que estão nos vendo pela TV Verde Vale, e também a todos os nossos irmãos do Ceará e do Brasil e do mundo que está também nos assistindo pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O programa deste domingo teremos aqui um momento de louvor, as informações sobre a obra de Deus, o trabalho da Assembleia de Deus e também a ministração da palavra do Senhor. Eu vou estar falando hoje sobre as aflições deste tempo presente, as aflições deste tempo presente, baseado em Romanos no capítulo 8 e versículo 18, tá bom? E aí eu penso que todas as pessoas que já começaram a ouvir e ver essa fala que eu estou fazendo aqui, então essa mensagem é para você, porque eu acredito que não há um único ser humano na face da terra que não viva aflições deste tempo presente. Então tem uma palavra de Deus para o seu coração, com certeza você será abençoado sim, em nome do Senhor Jesus, ok? Então fica conosco, vamos dar sequência aqui, vamos ouvir um momento de louvor, acompanhar e adorar a Deus através deste momento de louvor e adoração no programa Palavra Verdadeira. Vamos cantar mais um pedacinho com ele? Isso, vamos encerrar com ele. Vem lá com isso. Ele sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Ele também sabe os metros e centímetros entre a terra e o céu. Sabe decifrar o fim da matemática sem o quê? Sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender pra ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração, pega todas as baleias e faz o quê? E põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda o Juazeiro e não se esquece de ninguém. Meus irmãos, meus amigos, dando sequência aqui ao programa, você já deve ter percebido que no nosso programa nós fazemos, entre um bloco e outro, temos um momento do apoio cultural, né? Ali temos algumas empresas. E o que é que essas empresas fazem? Elas nos ajudam em um momentozinho do programa, elas nos ajudam a manter o programa no ar. A gente levando a palavra de Deus, levando o louvor, a oração da fé, as informações, a pregação do Evangelho, né, o testemunho, essas empresas nos ajudam. E nós estamos precisando, estamos esperando que você que está nos assistindo também seja um patrocinador, né, um cooperador da manutenção do programa
Palavra Verdadeira, tá bom? Esse meu contato de WhatsApp, aí com o DDD 88, o telefone é o 999 39 33 22. O DDD 88, você coloca o número 9 e depois 99 39 33 22. Então você, através desse contato por telefone ou via WhatsApp, se você tem interesse de colocar a sua empresa como também patrocinadora e semeadora deste empreendimento espiritual, desta missão espiritual de proclamar o Evangelho através da TV aqui neste canal, então entre em contato conosco que você será também um patrocinador do programa Palavra Verdadeira, ok? Meus irmãos, a nossa programação para esta semana, começando de hoje, domingo, nós já tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical. Olha, aqui é a nossa revista, a escola dominical. Uma delas, né, porque nós temos vários segmentos, as faixas etárias. Nós temos classe para o jardim da infância, primário, juniores, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, novos convertidos. E nós vamos estar implantando outras salas. E todas as pessoas, crentes de outras igrejas que tenham liberdade de estudar a palavra e queiram essa oportunidade, pessoas que não são evangélicas ainda, católicos, espíritas. Quem desejar ser aluno da nossa escola, ela é aberta, é franca, não se paga para estudar. Alguém pode até adquirir a revista da Escola Dominical. E todos os domingos, às 9 da manhã, seja na nossa sede, Rua Dom Pedro II, 1569, bairro Franciscano, ou em uma das nossas 31 congregações espalhadas pela cidade, você pode participar da Escola Bíblica. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual e a lição maravilhosa desta manhã, que já passou, né? Tivemos na nossa Escola Bíblica, nós estudamos sobre o tema Quem domina a sua mente? Baseado em Filipenses 2:5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma maravilha. Próximo domingo nós estaremos com mais uma lição. E hoje à noite, 18 horas, nosso culto na sede, eu estarei pregando a palavra de Deus nesse culto que é o culto evangelístico. Culto evangelístico, tá? Às 18 horas, como também nas congregações acontecerão cultos missionários. Neste domingo, dia 10, às 18 horas. E depois do culto, nós vamos continuar clamando a Deus. É o 7º dia de campanha, de 21 dias de oração, clamando ao Senhor por liberdade, a fim de que as pessoas tenham liberdade de virem à igreja, né, de virem buscar o Senhor. Então, convido você e a sua família para ter essa liberdade. Está conosco hoje às 18 horas na Rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscano. Eu vou estar pregando a palavra de Deus nesse culto desta noite, culto evangelístico. Segunda-feira, oração. Durante toda a semana, de segunda a sexta, ao meio-dia, campanha de oração com um culto chamado Culto do Refrigério. De 12 horas até às 13 horas, né? Meio-dia até 1 da tarde. Intervalo do trabalho, da escola, do almoço. Alguém pode vir orar na Dom Pedro II, 1569, bairro Franciscanos, buscando ao Senhor, ok? Na quarta-feira, dia 13, já será o nosso grande culto de senhora. Pregadora irmã Wanda Soares, da congregação do Mutirão 1, vai estar pregando, todos os setores convocados. E na sexta-feira, doutrina, vamos continuar falando sobre família. E no sábado já vem aí o culto de adolescente, os cultos de mocidade, pré-retiro de mocidade, porque o retiro da mocidade se avizinha. Logo na primeira semana de março, o 15º retiro espiritual da nossa mocidade. Será uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus, ok? Bem, meus irmãos, este ano de 2019 é o último ano do Projeto Josué, né? Projeto Josué que começou inicialmente no ano de 2013
Em 2014, nós fizemos a aquisição, a compra de 16 lotes, que dão uma área de 3.712 metros quadrados para o Centro Evangelístico da Assembleia de Deus, o templo, as partes que envolvem os departamentos, escola secular, estacionamento, né? E aí estamos pagando esse empreendimento e ainda faltam 9 parcelas, vai até outubro, e estamos ainda captando, pedindo pessoas que nos ajudem a nós pagarmos mensalmente a parcela de R$ 23.421 até dia 30 de outubro deste ano, é o Projeto Josué. Graças a Deus, vamos completar 5 anos pagando em dia, cumprindo esse compromisso, com muita luta, com muita aflição, mas vendo a glória de Deus se manifestar de maneira sobrenatural. Você pode ser também aí meu contato. Nos ajude, é a obra de Deus, estou precisando da sua ajuda, sim. E você que me está assistindo de qualquer parte do país, você pode conferir, entrar em contato, nós passaremos todas as informações pertinentes a esse assunto, né? E que envolve a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ok? Bem, dando sequência, agora sim, nós vamos chamar o apoio cultural do nosso programa Palavra Verdadeira. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Colégio Alfa do Cariri, do Infantil 2 ao 9º ano. Salas climatizadas, quadra esportiva e parque infantil. Aulas informatizadas, professores qualificados e comprometidos. Material pedagógico de alto nível. UNOI Educação. Implantação do método Became Program. E mais, avaliações nacionais e internacionais, como Lexion, Avalia e TOEFL. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Rua Santa Teresa, 489, São Miguel, Juazeiro do Norte. Auto Center Noleto e JC Automecânica. Peças e serviços para veículos nacionais e importados. Serviço de suspensão, motor, escapamento, troca de óleo, limpeza de bico e muito mais. Tudo em peças para o seu veículo. Amortecedores, kit de embreagem, pastilhas e discos de freios, pivôs e muito mais. Pague à vista com descontão ou parcele no cartão de crédito. Avenida Carlos Cruz, 2290. Próximo ao Mercado do Pio 12, Juazeiro do Norte. Ramalho Destaque. Moda feminina e masculina no atacado e no varejo, com destaque para a grande variedade e tudo em roupas para festa. Aproveite a grande liquidação com até 75% de desconto. O seu dia a dia e as suas festas começam aqui na Ramalho Destaque. Rua São Pedro, 809, Centro, Juazeiro do Norte. Telefone 3512-1338. Ramalho Destaque, atacado e varejo. Acreditar na educação é o nosso melhor investimento. Há 20 anos, a Livraria Colegial está auxiliando no seu aprendizado. Tudo em material escolar com as melhores marcas. E mais, livros das editoras FTD, Brasil e IBEP. Tudo isso no conforto que só a Colegial tem para você. Loja climatizada, autoatendimento, acessibilidade, brinquedoteca e sala do professor. Livraria Colegial, empresa amiga do meio ambiente. Loteamento Jardim Buriti. Seu sonho bem próximo da realidade. Invista na melhor localização do Cariri. Lotes com 300 metros quadrados, estrutura elétrica e hidráulica, poço profundo, adutora e caixa d'água. Jardim Buriti possui avenida central de 5 quilômetros de extensão, com 22 metros de largura e canteiro central arborizado e localizado entre Juazeiro e Barbalha. Invista na sua felicidade. Loteamento Jardim Buriti. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, eu quero agora testemunhar, dar o testemunho, não é assim? Aconteceu algo muito glorioso
para mim, para minha casa, minha família, e a igreja da qual sou pastor, e penso que vai atingir também muita gente aqui da região do Cariri, o sul do estado do Ceará. A nossa CONADEC, a Convenção das Assembleias de Deus do estado do Ceará, que tem como presidente o pastor José Bezerra de Oliveira, recentemente, final do ano passado, fez uma grande e gloriosa aquisição de um patrimônio no centro da capital estadual, na nossa Fortaleza, na Rua Tereza Cristina, ali próximo, né, no mesmo quarteirão do Templo Central. Foi um prédio com 2 blocos de apartamentos, separados por um vão, onde está sendo já construído ali empreendimentos para atender às demandas convencionais. Uma aquisição de um valor alto, porém um valor promocional, porque foi um valor ainda muito baixo em relação ao poder, aliás, ao valor daquele imóvel. E nós tivemos que dar como convenção uma entrada de 520 mil reais a entrada daquele empreendimento. Foi dado 420 mil, que foi uma doação da Igreja do Templo Central em gratidão ao tempo e ao espaço que a convenção tinha como direito ali dentro do Templo Central, e ficou 100 mil para a convenção levantar esses valores e cumprirem então essa meta. Mas não tínhamos, a convenção não dispunha desses 100 mil. Aí o nosso presidente resolveu colocar um patrimônio da convenção para ser vendido, e resolveu-se então que o trio elétrico da convenção, que tinha sido uma doação voluntária do nosso presidente para a convenção, que estava lá sem o uso continuado, então resolveu-se que esse trio elétrico deveria ser vendido. Um trio que vale por 120 mil, a gente venderia assim rapidamente por 100 mil, e então pagaria esse investimento, esse compromisso. Mas alguém, dentre os pastores, entendeu que esse bem, ele colocando-se à venda, poderia qualquer uma outra pessoa comprá-lo e mudar as finalidades do trio elétrico, que é de pregar o evangelho. Então, o nosso presidente com a mesa diretora resolveu fazer uma campanha, levantar uma campanha entre 100 pastores da nossa convenção, 100 pastores, que cada um pudesse voluntariamente, prazerosamente, fazer uma oferta para a convenção de R$1.000. Então 100 pastores dariam 100 mil. E depois que então se captasse esses 100 mil de ofertas, sendo que cada pastor ofertaria com R$1.000, então aquele caminhão seria tirado sorte entre os pastores ofertantes, como gratificação, como gratidão, né, como estímulo, e aí o trio elétrico permaneceria no ambiente convencional, pertencendo a um pastor, onde ele certamente seguiria com a finalidade que era de pregar o evangelho. Bom, feito isso, os pastores foram ofertar, eu fiz a minha oferta de R$1.000, que eu teria feito da mesma maneira se não tivesse nenhuma recompensa proclamada, né? Porque quem oferta sempre tem recompensa, mas eu teria feito da mesma maneira, e os pastores também, e foi feito assim. E quando agora, na terça-feira que passou, foi feito aquele evento de celebração, uma praça de alimentação para celebrar o Senhor pela conquista da convenção, então foi tirado sorte e coube a mim, este que vos fala, receber da parte de Deus, eu não tenho dúvida, a bênção de então receber o trio elétrico. Então recebi, o trio elétrico foi então passado para mim. Terça-feira agora próximo nós vamos passar a documentação, e o trio elétrico já está aqui conosco na cidade, em Juazeiro, e ele será utilizado para a proclamação do evangelho aqui no Juazeiro e também na região do Cariri, no sul,
e aonde Deus nos abrir a porta em todo o estado do Ceará, pregando a palavra do Senhor. Então quero louvar a Deus, porque foi um bem, uma bênção, e eu sei muito por que eu recebi essa bênção, eu acredito muito. São 21 anos que a gente faz cruzada desde o Cedro aqui em Juazeiro, montando e desmontando pau, carregando, né? Se bem que nesses últimos 2 anos isso ficou muito a cargo do pastor Manuel, mas faz parte do nosso ministério, a luta que tivemos e que tem ainda, e agora o Senhor nos deu o trio elétrico para proclamarmos o seu evangelho. Bênção do céu. Vocês aí viram as imagens, e essa bênção que Deus nos deu, louvado seja o Senhor. Muito bem, então, depois desse testemunho, nós vamos para a palavra, né? Eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, a acompanhar comigo a leitura de uma porção bíblica que está num versículo, Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glórias ao Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, eu quero falar sobre aflições deste tempo presente. Bem verdade que esta palavra que o apóstolo Paulo está falando, ela é específica das aflições que sofrem os crentes, os que servem e seguem, os discípulos de Jesus, os que servem ao Senhor. É essas aflições que ele está se reportando, porque ele fala sobre a glória que em nós há de ser revelada. Mas eu quero dirigir esta palavra a crentes e a não crentes, a pessoas evangélicas e não evangélicas, a quem acredita em Deus e quem não acredita de forma alguma em Deus. Eu quero dirigir essa palavra sobre as aflições, porque não há na terra quem não sofra aflição. Alguém que não sofre aflição é alguém que não nasceu, que não viveu na terra. Porque diz a palavra do Senhor, lá nos começos, né? A Bíblia vai nos dizer, Gênesis, no capítulo 4, no capítulo 3, melhor dizendo, logo após a queda do homem, o pecado de Adão, o pecado de Eva, de aceitar a sugestão da serpente, que é uma personificação do inimigo de Deus, Satanás, o diabo, e comerem o fruto que Deus havia proibido que comessem. Aí o Senhor diz assim para a mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E para Adão Deus disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A maldição, resultado da transgressão e do pecado, atingia a mulher, a sua descendência, o homem, a terra e a própria estrutura da terra. Amaldiçoada, iria produzir inclusive espinhos e cardos. Isso mostra as aflições que a terra iria patrocinar por causa da maldição imposta sobre ela, ao homem, aos seus moradores e seus descendentes.
Então, a palavra do Senhor nos demonstra que o homem então sofreria aflições sobre a face da terra. E aí a Bíblia diz, depois que Deus trouxe um juízo, também um juízo, porque as aflições que os homens sofrem na terra, que é resultado do pecado, às vezes são aflições ocasionadas pelos outros, pelo inimigo de Deus, Satanás, e pelas catástrofes que nós temos visto muito acontecer, e algumas aflições são resultados do juízo de Deus, porque Deus tem primazia, Deus tem autoridade sobre o homem. E quando ele quiser julgar o homem, castigar o homem, penalizar o homem, punir o homem e a mulher, ele pode fazê-lo. E Deus trouxe uma punição com o dilúvio na época de Noé. E após então aquela punição, que aqueles homens, Noé, seus filhos, aquelas mulheres, 8 pessoas, vão repovoar a terra amaldiçoada. O Senhor diz assim no versículo de número 22 do capítulo 8, Gênesis 8 e 22. Enquanto a terra durar, as aflições serão enquanto a terra durar. Ele diz assim, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Ou seja, isso significa que os homens viverão os homens viverão na realidade das lutas, dos desafios, das batalhas, que muitas vezes traz dores, sofrimentos, angústias, não em poucos casos, desespero, aflições as mais diversas. Note que até mesmo para quem faz uma aliança com Deus, como Paulo dizendo aqui na sua carta aos Romanos, aqueles que têm as primícias do Espírito, aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que são os santos do Senhor, aqueles que receberam a adoção, aqueles que foram chamados e predestinados por Deus, justificados por Deus e que serão glorificados, mesmo estes. Paulo diz, eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha, meus amados, atentem bem. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, a Bíblia diz que ele foi oprimido, que ele foi perseguido. A Bíblia diz que ele, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. O Senhor Jesus sofreu aflições, sofreu angústias e sofreu, por fim, a morte condenatória na cruz do Calvário, que era pagando o preço do nosso pecado para nos salvar. Ele foi oprimido, diz a Bíblia. Ele foi oprimido. Ele passou por todas as aflições e angústias que um ser humano pode passar nessa terra. Mas ele venceu. E ele disse para aqueles que iam segui-lo, João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor Jesus, enquanto do seu ministério terreno, ele contou uma história para os seus seguidores, para aqueles que estiveram com ele naquele momento. Ele contou-nos uma história que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, que fala sobre a história do homem rico e do mendigo, do rico e o Lázaro, mostrando
que durante a vida das pessoas, sejam em que modos elas vivam, em que status elas estejam, em que condição social e espiritual elas vivenciem a sua vida, elas desenvolvam o seu viver. Elas são palcos de aflições, elas são palcos de sofrimento. E Jesus contou-nos a história de 2 homens. Ele diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu amado, meu irmão, meu amigo, esse texto bíblico, essa história, mostra que todas as pessoas, elas vivem a sua vida e elas enfrentam as realidades das aflições. Talvez as aflições de um não sejam como as aflições do outro. Por exemplo, o mendigo aqui, com suas chagas e com suas fomes, tinha uma realidade de aflição, de sofrimento, fruto da maldição e do pecado, mais do que o rico, que tinha os seus bens em sua vida. Mas não há um rico que não sofra problemas com familiares, não há um rico que não sofra problemas com perturbações de natureza espiritual. Mas o que mais é claro para todas as pessoas é a aflição da morte. Imagine a dor para os parentes desse rico na sua enfermidade, na sua convalescência e na sua morte. Sim, a aflição atinge todos os níveis sociais. Mas o que tem que ser considerado é o que o apóstolo Paulo dizia: eu tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando esta vida passar, é o que vai vir depois que vai fazer a diferença. Paulo tinha a esperança que, como crente, como cristão, como seguidor de Cristo, ele tinha uma glória grandiosa para se revelar, que seria muito mais, superaria todas as aflições sofridas, que valeria a pena, como se dissesse assim: valeu a pena sofrer pelo Senhor, valeu a pena padecer, porque agora estou desfrutando da glória, estou desfrutando da glória, da magnitude da glória de Deus. O rico, quando se descobriu após a sua morte, se descobriu no tormento. Uma gota de água da ponta de um dedo fazia toda a diferença. Lá o seu dinheiro já não resolvia mais. Lá as suas glórias terrenas, a sua honra,
o poder de negociação que ele tinha, os amigos, agora a família não poderia mais assisti-lo. Agora ele estava em tormento, naquela situação de desespero. Mas ele ainda conseguiu visualizar o Lázaro, o mendigo, que não estava em tormento, que agora estava revolto de glória, que agora estava no lugar de bem-estar, no lugar de conforto, no lugar de alegria e paz. E aí ele deseja aquele lugar de alegria e paz. Ele deseja. E eu já estou desejando agora. E Paulo disse, porque eu desejo esse lugar de alegria e paz. Eu tenho por certo para mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Para você que me escuta, que me assiste, quando a sua vida cessar, o que vives hoje, as aflições que enfrenta hoje, elas darão lugar ao estado de graça, de glória, de alegria, ou elas vão ser acrescidas de sofrimento, de dor, de trevas, de tormento, de pavor? O que você espera? Porque para nós crentes em Jesus, o que nos espera é a glória, o que nos espera é um estado de graça, o que nos espera é o gozo, o que nos espera é a presença eternal de Deus, é a pátria celestial, é estar para sempre com o Senhor. Mas para uma pessoa que não entregou sua vida a Cristo, que não se tornou um filho de Deus, que não recebeu as primícias do Espírito Santo para andar de acordo com a vontade de Deus, o que espera é o tormento, é o acrescer de aflição, de angústia. Imagina a pessoa sofrer a vida toda na terra e depois ser condenada ao inferno. Não queira isso. Aceite Jesus, entregue a sua vida a Cristo, venha para o Senhor Jesus Cristo, e aí você terá. A Bíblia diz de um homem, e na verdade também fala de dois homens, dois malfeitores. Eles se encontraram com Jesus na cruz, quando Jesus estava na cruz do meio, vivendo a maior aflição da sua vida, para pagar o preço do nosso pecado. E lá estava um à direita e outro à sua esquerda. E a Bíblia diz que o da esquerda zombava de Jesus. Ele, na sua dor e aflição, orgulhoso, ele zombava do outro que sofria dor semelhante. Mas o da direita dizia assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para ti tem reino, para nós tem inferno. Para ti tem glória, para nós tem sofrimento. Então lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus então dirigiu-se para aquele homem e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou ainda que ele tenha te dito: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Seja como você interpretar, o Senhor disse: você não vai para o inferno. Os seus pecados são perdoados. As suas transgressões são absolvidas. E você vai para o paraíso. Você vai ver que as aflições deste tempo, ou do tempo que você viveu, não se compara com a glória que vai ser revelada na sua vida. Para onde você irá? Qual será o seu futuro? Será de tormento, de dor, ou será de glória? Com Cristo será de glória. Com adultério será de sofrimento. Com bebedeira será de sofrimento. Com a idolatria será de sofrimento. Com os vícios serão de sofrimento. Com o distanciamento de Deus, com os prazeres vis e fúteis dessa vida, será de sofrimento. Mas com comunhão com Jesus, com a fé em Jesus, será de glória. Tenho por certo para mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós, pode ser em você também, será revelada. Que Deus abençoe a sua vida. Vou orar por você, para você mudar de posição. Você sair daquela posição daquele rico
orgulhoso, bem como também daquele criminoso que nem rico era, orgulhoso. E você vir para a posição tanto do mendigo que reconheceu a sua dependência, como do bandido que se converte na cruz e diz: Senhor, lembra-te de mim, para você se converter e aceitar como eu a Jesus, o Salvador, para ter um futuro de glória. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Deus amado, eu te agradeço, porque o Senhor salvou a minha alma, e eu posso dizer: tenho por certo para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em mim e em nós há de ser revelada. Eu peço por essas pessoas, homens e mulheres, que estão me assistindo, Senhor, seja por um canal ou por outro, que estão vendo essa mensagem, que estão orando comigo agora, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor mude a posição espiritual de cada um. E eles, ó Deus, venham para a tua presença, para o teu reino, para estar servindo o Senhor. Ó Deus amado, que todo mal caia por terra. E o Senhor abençoe a igreja, abençoe o teu povo e receba a minha gratidão. E oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aguardo você, 18 horas, nosso culto, Rua Dom Pedro II, 1569, bairro Franciscano. Está aí o meu contato de telefone, de WhatsApp, para você também poder se tornar uma pessoa que a gente visite, que a gente leve a palavra, que a gente ore por sua vida e sua família. Amém? Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus.